Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. E hoje a gente encerra as nossas meditações aqui aos domingos, com base nessa temática, famílias segundo a vontade de Deus. Quando, durante todo o mês de maio, nós estamos olhando para a oração do Pai Nosso, olhando para os princípios ensinados aqui nessa oração e aplicando esses princípios especificamente na nossa vida familiar, no contexto familiar. E o tema dessa noite é o seguinte: famílias segundo a vontade de Deus vivem na dependência de Deus. Famílias segundo a vontade de Deus vivem na dependência de Deus. Mateus capítulo 6, nós faremos a leitura do versículo 11 ao 15. Você que está acompanhando a nossa live, abra a sua Bíblia e acompanhe a exposição da palavra de Deus, permaneça com a sua Bíblia aberta. Mateus 6, versículo 11 ao versículo 15. Diz assim o texto sagrado: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós queremos suplicar ao Senhor, Pai, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nós nada temos para oferecer, em mim eu nada tenho para oferecer, mas nós cremos que nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. E nós suplicamos ao Senhor que seja o Teu Espírito conduzindo a exposição da Tua palavra e aplicando a Tua palavra em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na primeira parte da oração do Pai Nosso, conforme nós estudamos aqui na semana retrasada, as petições ali na primeira parte da oração têm a ver com a glória de Deus. As petições são: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Significa, conforme aprendemos, que a prioridade em nossa vida, em nossa casa, deve ser o reino de Deus, a glória de Deus e a vontade de Deus. Agora, nessa segunda parte da oração que nós acabamos de ler, as petições aqui são referentes às nossas necessidades. Então veja, depois de orar pelos motivos que são prioridades, nós vamos orar pelas nossas necessidades. E as nossas necessidades estão resumidas aqui, irmãos, em pão, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção. Eu vou explicar. O pão significa que nós dependemos de Deus para suprir as nossas necessidades materiais e físicas. É por isso que nós oramos pelo pão de cada dia. O perdão significa que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus para o perdão dos nossos pecados. É por isso que nós oramos por perdão. A proteção significa que nós dependemos, irmãos, da capacitação do Espírito Santo de Deus
para vencermos as tentações. E é por isso que nós oramos, pedindo a ajuda de Deus para não pecarmos. É por isso que nós oramos pelo livramento das tentações e o livramento de todo o mal. E veja, é interessante que todas essas petições aqui revelam a nossa total dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Repito, todas as petições aqui desses versículos que nós acabamos de ler revelam a nossa total dependência de Deus em todas as áreas da vida. E famílias segundo a vontade de Deus entendem isso. Entendem que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Queridos irmãos, em primeiro lugar, para a nossa reflexão, a primeira lição que nós vamos destacar aqui é a seguinte: famílias segundo a vontade de Deus dependem de Deus para a necessidade do perdão, ou melhor, do pão. É tudo com P: pão, perdão e proteção. Famílias segundo a vontade de Deus dependem de Deus para a necessidade do pão. Veja aí o versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Querido irmão, é Deus quem nos sustenta. É Deus quem supre as nossas necessidades físicas e materiais. É por isso que nós devemos orar pelo pão de cada dia. E esse pedido, o pão nosso de cada dia, deve ser entendido aqui como algo que representa tudo o que é necessário para a preservação da vida. Por exemplo, o alimento, a saúde que nós precisamos para viver, o abrigo, um trabalho, a nossa família, um bom governo em nossa cidade, um bom governo em nosso estado, em nossa nação, paz, para que tenhamos paz, para que possamos viver em harmonia. Enfim, o pão de cada dia significa as coisas básicas que nós precisamos para viver. E nós devemos colocar todas essas questões diante de Deus em oração, porque entendemos que nós dependemos de Deus. Querido irmão, é o alimento que precisa ser comprado todo mês, é o aluguel que você precisa pagar todo mês, é a despesa que você tem com a farmácia, é a cura de uma enfermidade, é a necessidade de emprego de um familiar, é a despesa com material escolar dos seus filhos, enfim. Nós podemos fazer aqui uma lista enorme de coisas básicas que nós precisamos para viver. E tudo isso nós devemos conversar com Deus e colocar diante de Deus em oração, na certeza de que Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Colocamos tudo isso diante de Deus na certeza de que Ele jamais irá nos deixar desamparados, porque Ele é um Deus que há de ser fiel e há de nos dar o necessário para a manutenção da nossa vida aqui na terra. Então, querido irmão, nós somos ensinados aqui a reconhecer a nossa inteira dependência de Deus para suprir as nossas necessidades diárias. Todos nós conhecemos a história do povo de Deus, ali do Antigo Testamento, e nós sabemos a forma como Deus, no deserto, supriu a necessidade do seu povo. Enviando diariamente o que, irmãos, que caía do céu? O maná. E eu quero dizer para você que Deus é o mesmo, Ele continua cuidando do seu povo, o nosso Deus, Ele continua suprindo as nossas necessidades, o nosso Deus é aquele quem sustenta o nosso lar, a nossa casa, tudo o que nós temos, meus amados irmãos, provém do Senhor.
Alguém poderia me perguntar agora: pastor, mas se nós dependemos de Deus, se tudo vem dele, então eu posso orar e cruzar os braços, porque o maná vai cair do céu. E a resposta clara para nós é: não. É claro que não. Porque depender de Deus não é cruzar os braços e achar que tudo vai cair do céu, mas depender de Deus tem a ver também com arregaçar as mangas e trabalhar, arar a terra. Sabe o que é arar a terra? É aquela terra toda suja, você prepara a terra, deixa a terra preparada, depois você lança a semente, você se esforça ali naquela terra, lança a semente, e você confia em Deus, que Deus vai abençoar o seu trabalho, você confia em Deus, que Deus há de enviar a chuva no tempo certo, o sol necessário para aquela semente germinar, crescer, virar uma árvore, produzir frutos, e esse fruto vai sustentar o seu lar, a sua casa. Nós dependemos de Deus. Querido irmão, você pode trabalhar muito, você pode plantar muitas sementes, mas se Deus não abençoar, dando vida para aquela semente, fazendo aquela semente germinar, se Deus não abençoar, mandando a chuva, nada vai acontecer. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você não semear, se você não plantar semente nenhuma, Deus pode mandar chuva, pode mandar sol, vai nascer alguma coisa, irmãos? Sim ou não? Não. Portanto, meus amados irmãos, a palavra de Deus fala para nós sobre a soberania de Deus, mas também a palavra de Deus nos ensina sobre a responsabilidade humana. Ele é soberano, Ele controla todas as coisas, mas ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de agir, e nós precisamos fazer a nossa parte. Se alguém fizer essa oração aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, se alguém fizer essa oração e ficar sentado, esperando o pão cair do céu, essa pessoa, com toda certeza, vai passar fome. Porque entenda, a oração, a dependência de Deus e o trabalho devem caminhar de mãos dadas. Meu amado, com toda a certeza, a semente viva é um dom de Deus. O que é a semente viva? É a semente que brota, que cresce, que se transforma em uma árvore, que produz frutos, que produz mais sementes. Isso é coisa de Deus, a semente é dom de Deus. Todavia, a responsabilidade de semear, de plantar a semente e de cultivar essa semente, essa responsabilidade é do homem. Tem uma história até engraçada de um homem que foi comprar um sítio e foi lá conhecer o pedaço de terra que ele ia comprar, e ele perguntou para o rapaz, para o dono da terra: essa terra dá aipim? Ele respondeu: não dá não. Feijão? Feijão não. Arroz? Também não nasce arroz aqui não. E milho? Também não. Então não vou comprar. Não adianta plantar nada, que não nasce nada nessa terra. E o moço falou: não, se o senhor plantar, aí sim. Se plantar, nasce. Meus amados irmãos, nós dependemos de Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus abençoa o trabalho. Uma história interessante que ilustra a soberania de Deus e a responsabilidade humana é a história de um outro homem que comprou também um terreno, comprou um sítio, e estava cheio de mato, cheio de pedra, e ele começou a trabalhar naquele sítio que ele comprou. Ele tirou a pedra, ele limpou tudo, ele plantou frutas, ele fez um pomar, ele fez um jardim belíssimo, e ali tinha ali um jardim, um pomar, muitas frutas, muitas flores, e um amigo dele
piedoso, crente no Senhor Jesus, quando viu aquilo, disse assim: rapaz, que coisa maravilhosa o que Deus fez aqui nesse seu pedaço de terra. E ele disse assim: realmente Deus é maravilhoso, mas você tinha que ter visto isso aqui antes de eu trabalhar aqui por meses. Sabe o que isso significa, meus amados irmãos? Significa exatamente que sem Deus nós não podemos fazer nada, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu repito, Deus abençoa o trabalho, a gente faz a nossa parte na dependência da bênção de Deus, na certeza de que Deus há de nos abençoar, na certeza de que nós, com a bênção de Deus, colheremos os frutos do nosso trabalho e nada vai faltar na nossa casa e no nosso lar. É assim que nós caminhamos. O salmista, no Salmo 127, ilustra muito bem essa verdade nos 2 primeiros versículos, e é um texto que eu tenho certeza que você sabe de cor. O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você consegue perceber nesse texto, querido irmão, que sem as bênçãos de Deus, os nossos maiores esforços serão em vão. Você pode acordar cedo, antes do sol nascer, trabalhar o dia inteiro, trabalhar até tarde, dormir tarde, no outro dia acordar cedo novamente, antes do sol nascer, trabalhar até tarde, dormir tarde novamente. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não abençoar o seu trabalho, vai ser em vão todo o seu esforço. Nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Agora deixa eu dizer algo para você, querido irmão. Se o Senhor Jesus, se Ele está nos ensinando aqui a orar por essas coisas, o pão de cada dia, ou seja, as nossas necessidades diárias, seja o alimento, as vestes, a saúde, as contas para pagar, se o Senhor Jesus nos ensina a depender dEle em oração, é porque Ele há de nos responder e Ele há de suprir todas as necessidades do nosso lar. Deixa eu dizer algo para você, você que me escuta na sua casa. Tudo aquilo que nós precisamos para a manutenção da nossa vida aqui na terra, há de chegar até nós na hora certa, na proporção certa, de acordo com a vontade soberana daquele que nos ama a ponto de morrer por nós, de acordo com a vontade soberana daquele que nos deu o teu reino, de acordo com a vontade soberana daquele que é o nosso Pai e está nos céus e tem todo o poder. Ele cuida de nós. E por isso nós podemos orar com confiança: Senhor, me dá aquilo que eu preciso diariamente para a manutenção da minha vida e da minha família. Nós dependemos de Ti. Senhor, nos dê aquilo que nós necessitamos em nosso lar, porque nós dependemos de Ti. Nós podemos fazer essa oração com confiança, na certeza de que o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é um Deus que cuida de nós. Famílias segundo a vontade de Deus são famílias que vivem assim, na dependência de Deus, trabalham, se esforçam, mas colocam diante do Senhor todos os dias as suas necessidades. Pai, nós dependemos de Ti, sem a Tua bênção não há o que fazer. Mas, queridos irmãos, em segundo lugar, famílias segundo a vontade de Deus dependem de Deus para o perdão. Dependem de Deus para o perdão. Veja o versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Agora o Senhor Jesus nos ensina a confessar pecados, nos ensina a reconhecer os nossos erros. Aqui nós somos instruídos a manter um hábito contínuo de confissão diante do trono da graça de Deus. Porque o perdão, meu amado irmão, é tão indispensável para a nossa vida espiritual, da mesma maneira que o alimento é indispensável para a saúde do corpo. É por isso que nós precisamos orar pelo perdão. Porque nós, a nossa família, nós não temos somente necessidades materiais e físicas, mas nós temos necessidades espirituais e nós também dependemos de Deus para suprir essas necessidades. E se você reparar, o pecado aqui, ele é comparado com uma dívida, e uma dívida merece a punição, é uma ofensa a Deus. O pecado é uma dívida com Deus. E por que Deus manda a gente orar? Perdoe as nossas dívidas. Sabe por quê, meu irmão? Por que Deus não fala assim, paga a dívida que você tem com Deus? Por que Ele não fala isso? Porque essa dívida é grande demais para você pagar. Porque é impossível pagar essa dívida. É por isso que ele está dizendo, a sua única esperança é que Ele perdoe a sua dívida. Porque ninguém consegue pagar. E a beleza do Evangelho, meu amado irmão, é que o Senhor, por intermédio de Cristo, Ele perdoa o nosso pecado, Ele cancela o castigo que nós merecemos, Ele retira a acusação contra nós, a dívida que nós temos com Deus, Ele cancela essa dívida, porque Cristo Jesus pagou a dívida. Que coisa maravilhosa, irmãos! Tínhamos uma dívida impagável, e o nosso Deus cancela essa dívida. Portanto, esse é o momento da nossa vida de oração, onde nós tratamos da questão dos nossos pecados diante de Deus. Pecados que atrapalham a nossa vida espiritual, que nos afastam de Deus, pecados que destroem muitas vezes os relacionamentos familiares. Soberba, vaidade, orgulho, impureza, lascívia, ira, cobiça, os vícios, a mentira, a infidelidade, enfim, meus amados irmãos, você precisa contar para Deus, confessar diante de Deus, reconhecer diante de Deus, dar nome aos seus pecados diante de Deus de uma forma específica. Não é somente dizer assim, Senhor, perdoe os meus pecados. Não. Fala para Deus, meu problema é esse. É isso aqui que eu tenho feito, tem misericórdia de mim, me ajude, me perdoa. Coloque diante do Senhor em oração e arrependa-se dos seus pecados diante de Deus e clame a Deus para que o Senhor te perdoe. E é claro, só abrindo um parênteses aqui, se o pecado envolve outra pessoa, além de pedir perdão para Deus, você precisa pedir perdão para quem mais estiver envolvido. Agora, meu amado irmão, entenda o seguinte: você pode fazer isso diante de Deus, na certeza plena e absoluta de que as portas da graça e da misericórdia estão abertas diante de nós. Você pode fazer isso diante de Deus na certeza plena e absoluta de que há perdão para nós, na certeza plena e absoluta de que o nosso Deus pode perdoar as nossas dívidas, o nosso Deus, Ele pode cancelar a nossa culpa, seja o que for que você tenha feito, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal, porque Cristo Jesus pagou o preço quando Ele foi moído na cruz do Calvário, e por intermédio de Cristo há perdão para mim e para você.
Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos ter essa consciência, colocar diante do Senhor os nossos pecados contra Deus, os pecados que estão atrapalhando o nosso relacionamento familiar, com essa certeza, seja o que for, há perdão para nós. O Senhor pode cancelar a nossa culpa, restaurar os nossos relacionamentos com Ele e com o nosso semelhante e com os nossos familiares. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui no texto. O texto diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha o que Jesus está fazendo aqui. O Senhor Jesus, Ele nos lembra aqui que nós não devemos esperar o perdão de Deus se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem. E isso aqui inclui, queridos irmãos, os nossos familiares. São muitas as histórias de pessoas que não perdoam os seus próprios familiares. E, querido irmão, eu não estou dizendo aqui que seja fácil perdoar, não. Eu sei que é muito difícil perdoar alguém que te magoou profundamente. É por isso que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para sermos perdoados, e nós dependemos da ação do Espírito Santo de Deus em nós, para a gente perdoar o nosso semelhante. E se você disser para mim: pastor, eu não consigo perdoar, eu não tenho forças para perdoar, eu acredito em você, eu entendo que talvez você realmente não tenha forças para perdoar alguém que te decepcionou, que te magoou profundamente, especialmente se é alguém da sua própria família. Mas, querido irmão, eu não tenho nenhuma dúvida de que pela força do Espírito Santo de Deus que habita em você, você pode sim perdoar, seja quem for, e seja o que for, na dependência de Deus, nós podemos sim perdoar. Na dependência de Deus, nós podemos perdoar. Agora entenda e grava isso na sua mente. Pedir perdão para Deus, sem perdoar o nosso semelhante, é a mesma coisa que dizer para Deus assim: Deus, não me perdoe. Jesus deixa claro isso no versículo 14 e no versículo 15. Volte seus olhos aí para esses dois versos, 14 e 15. O texto diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Já parou para pensar na seriedade das palavras de Jesus aqui? Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, entenda isso, que uma das evidências de que nós fomos perdoados é a nossa disposição em perdoar aqueles que pecam contra nós. Porque somente aqueles que são filhos de Deus, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus morando neles, somente esses são capazes de perdoar de verdade. O Senhor Jesus, Ele está nos ensinando aqui que todos os que foram perdoados por Deus, eles têm a obrigação de perdoar. Jesus está nos ensinando aqui que perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Sabe por quê? Porque um filho de Deus foi perdoado de uma dívida impagável. Portanto, não perdoar é uma característica daqueles que ainda não pertencem à comunidade dos perdoados. Não perdoar é uma característica daqueles que ainda não experimentaram o amor de Deus. Não perdoar é uma característica daqueles que ainda não tiveram as suas dívidas canceladas na cruz do Calvário, porque aquele que recebeu tão grande perdão de Deus, esse tem que ter um coração perdoador. Perdoador.
Perdoar é uma característica dos discípulos de Jesus. Aquele que tem noção do tamanho do perdão de Deus nas nossas vidas, necessariamente é alguém que perdoa. Portanto, meus amados irmãos, o perdão não é uma opção para nós. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos necessariamente perdoar. E para isso nós dependemos de Deus. Se não houver perdão, não haverá cura nos nossos relacionamentos. Mas por fim, queridos irmãos, para a gente finalizar, famílias segundo a vontade de Deus dependem de Deus para a necessidade de proteção. Dependemos de Deus para a necessidade de proteção. Volte seus olhos para o versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido irmão, presta atenção nisso aqui. Tem algo muito interessante aqui. Nós precisamos orar para Deus não permitir que sejamos tentados acima da capacidade que a gente dá conta de suportar. Então perceba, aqui não é um pedido para não cair em algum pecado específico, aqui é um pedido para nem ser tentado. É uma oração preventiva. É como se nós orássemos assim: Senhor, não permita que sejamos levados a uma tentação tão grande, a ponto de sermos dominados por essa tentação. Mas antes, nos livre das armadilhas do mal, nos capacite pelo poder do Teu Espírito, para que possamos fugir da aparência do mal. É nesse sentido que nós precisamos orar. O texto diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor Jesus está dizendo aqui que nós podemos pedir o livramento do mal. Seja o mal presente no mundo, na sociedade, seja o mal que está no nosso coração corrupto, o nosso coração que é inclinado para o mal, seja o próprio diabo com as suas armadilhas, o Senhor Jesus está nos ensinando a pedir o livramento do mal para a nossa casa, para a nossa vida, o livramento das tentações e de todo tipo de mal. E aqui, meus irmãos, eu e você sabemos que o diabo, ele é astuto, e ele faz armadilhas para nos fazer cair, para destruir a nossa vida, destruir a nossa família. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, não precisa abrir a sua Bíblia, você se lembra desse texto, capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a palavra cilada aqui é exatamente a ideia da armadilha. Um caçador que faz uma armadilha para pegar um animal, ele sabe aonde aquele animal vai passar. Enfim, o diabo, ele faz armadilhas. Eu não sei você, não sei se lá em Volta Redonda você costumava fazer armadilha, Glauco, mas lá no interior de Minas Gerais eu já fiz algumas armadilhas, para pegar peixe, por exemplo, passarinho. A do peixe eu cortava a garrafa de 2 litros, assim, para ficar igual um funil, virava de cabeça para baixo, amarrava, colocava fubá na garrafa e jogava lá no rio. O peixinho vinha, opa, um fubazinho entrava, a boca grande, depois para sair não saía. E aí o destino dele era a frigideira. Vocês já comeram lambari, irmãos, frito? Rapaz, que coisa boa. Tadinho, ele vinha, caía na armadilha, Gilberto. O destino é a frigideira. Tem gente caindo nas armadilhas do diabo. E o destino, você sabe o que é, né? Quente também, tá, irmão? Não vou nem comentar aqui. Armadilha de passarinho. É aquela tradicional, já fiz, irmãos.
bota a peneira, um graveto, um barbantinho no graveto, a canjiquinha. O passarinho vem do mesmo jeito, opa, uma canjiquinha, amarelinha. E aqui que a gente faz? Puxa a cordinha e ele fica preso. Queridos irmãos, armadilha. É isso que o diabo faz em nossa vida, e muitas vezes ele consegue destruir famílias, destruir ministérios, destruir igrejas, assim fazendo a armadilha. Mas deixa eu te dizer algo, olha para mim aqui, não dispersa não, o jeito está terminando. Não coloque a culpa só no diabo, tá, irmãos? Porque o que tem de gente colocando a culpa de tudo no diabo, foi o diabo que fez a armadilha, mas foi você que caiu. Então a gente precisa reconhecer a nossa culpa, pedir a misericórdia de Deus. Não podemos colocar tudo, mas se o diabo não tivesse feito a armadilha, mas se você não tivesse cobiçado a isca que ele colocou ali, se você não tivesse caído. Portanto, meus irmãos, o Senhor Jesus nos ensina aqui a viver na dependência de Deus, pedindo o livramento das tentações, pedindo o livramento do mal para a nossa casa. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Senhor, em nome de Jesus, nos livra de todo o mal, livra-nos, ó Deus, das tentações, nos encha com Teu Espírito, nos dê discernimento. É assim que nós precisamos orar, na dependência de Deus, com relação à proteção, em todos os aspectos da nossa casa. Agora, entenda algo. O mal, ele pode até atacar as nossas vidas, meus amados irmãos. Mas se você é alguém que depende de Deus para te livrar, pode ter certeza, o mal não irá prevalecer. O mal não irá triunfar, o mal não irá prosperar contra você e contra a sua casa, porque nós temos um Pai que está nos céus, que tem todo o poder e que cuida de nós. E quando nós vivemos na dependência dEle, nós podemos descansar debaixo do seu cuidado, quando nós clamamos ao Senhor. Agora perceba, é interessante, irmãos, que quando a gente faz essas petições aqui, nós estamos colocando diante de Deus também as 3 esferas do tempo nas quais o homem se move. Eu vou explicar. Quando nós pedimos o pão de cada dia, nós estamos colocando diante do trono de Deus as nossas necessidades do presente, do tempo presente. Quando nós pedimos perdão, nós estamos colocando diante de Deus e diante da graça perdoadora de Deus o nosso passado, aquilo que nós fizemos no passado. E quando nós pedimos a ajuda de Deus nas tentações, nos livrando de todo mal, nós estamos colocando diante do Senhor o nosso futuro, o futuro da nossa casa, do nosso lar. Portanto, nessas 3 petições aqui, nós aprendemos a colocar o presente, o passado e o futuro aos pés daquele que tem todo o poder. Pão, perdão e proteção. Presente, passado e futuro. Queridos irmãos, nós podemos confiar tudo isso nas mãos do nosso Deus, com a certeza plena e absoluta de que Ele é poderoso para realizar todas essas coisas. Sabe por quê, meu amado? Porque Ele é o Rei. O texto diz: Teu é o reino. Ele também é dono de todo o poder. O texto diz: Teu é o poder. E a Ele pertence toda a glória. O texto diz: Tua é a glória, hoje e por toda a eternidade. Amém. Deixa eu dizer algo para você. Esse Deus que é o Rei, esse Deus que tem todo o poder, esse Deus que é dono de toda a glória, Ele se faz presente aqui nessa noite. E Ele está pronto a suprir as necessidades da nossa casa e do nosso lar. Pão, perdão e proteção. Quais são as necessidades que você quer colocar diante do Senhor?
Nós vamos encerrar esse culto nos colocando diante de Deus em oração, como famílias que dependem de Deus, como famílias que vivem na dependência de Deus. Eu quero que você pense aí, quais são as necessidades da sua casa? As necessidades físicas e materiais, a necessidade do pão de cada dia. É o que é? Com relação a isso, é o que tem trazendo angústia para o seu coração? O Deus que supre todas as nossas necessidades, Ele está aqui com os ouvidos atentos à nossa oração. Quais são as suas necessidades de perdão? Meu amado irmão, talvez haja um hábito na sua vida, talvez haja um pecado que você reconhece na sua vida. Você sabe que está destruindo você e destruindo a sua família. Nós vivemos na dependência de Deus para receber o perdão. Vamos colocar diante do Senhor. Quero te desafiar a dar nome a esse pecado hoje. Falar: Senhor, quero colocar isso diante do teu altar. Quais são as pessoas que você não consegue perdoar? Irmãos, nós dependemos da ação do Espírito Santo de Deus em nós, para a gente perdoar o nosso semelhante, para que haja cura na nossa casa, para que haja cura no nosso lar, para que os relacionamentos sejam restaurados. A gente não tem outra opção a não ser perdoar. Eu não consigo, eu acredito que você não tenha forças para isso. É por isso que nós trabalhamos esse tema hoje. Vivemos na dependência de Deus, e Deus está aqui, Ele pode mudar o seu coração e restaurar sua família. Quais são as necessidades de proteção? Coloca a sua família diante do altar de Deus, pedindo a Deus proteção.